Olá, rainha, seja muito bem-vinda à nossa aula bônus. Como criar constância na sua vida financeira, mesmo sendo mulher humana e imperfeita. Sim, nós somos imperfeitas e hoje nessa aula eu vim alinhar a sua mentalidade para você conseguir manter a constância. Essa aula é para você que entendeu que precisa cuidar do seu dinheiro, mas percebe que se perde no meio do caminho. E sim, tá tudo bem. Você é humana, você é cíclica e você é imperfeita, como eu sou também. O que não dá é para desistir, rainha. Então vamos lá para nossa aula bônus. Essa aula, primeiramente, eu gostaria de alinhar que ela não é sobre perfeição, é sobre compromisso com a mulher que você quer se tornar futuramente, né? Qual mulher você quer se tornar? Uma mulher livre financeiramente, com liberdade financeira? Se for isso, você precisa ter um certo compromisso com você e com a sua vida financeira. Então, você não precisa estar bem o tempo todo, todos os dias, para você manter uma vida financeira saudável. Ser constante não é sobre nunca falhar, mas é voltar sempre que sair do trilho. É isso que eu falo para todas as minhas mentoradas e vim enfatizar para vocês com alguns tópicos nessa aula de hoje. Eu dividi essa aula em quatro tópicos. E a primeira delas é por que manter a constância é tão difícil, né? Coisa que eu sempre ouço ali das minhas rainhas. Nath, como é difícil, eu começo, paro no meio do caminho, depois volto, fico um tempo sem conseguir manter fechamento semanal, controle mensal, fechamento orçamentário. O que eu faço, né, para manter essa constância? Fica tranquila, rainha, quero te alinhar que a dificuldade não é só sua, ela é estrutural, mas a escolha, né, de continuar fazendo o seu fechamento, seu planejamento semanal, ela é sua. A escolha de continuar e permanecer, apesar das dificuldades, ela é sua. Então, o que que eu aconselho você fazer? Te direciono a listar os principais motivos que estão te atrapalhando na sua constância da sua vida financeira, do seu planejamento financeiro, do seu controle diário, fechamento semanal, fechamento orçamentário, de acordo com a minha metodologia que eu te ensinei. Escreva: será que é falta de tempo real ou mental? Exaustão emocional? Ciclos, ciclicidade da mulher, pré-menstrual, maternidade, sobrecarga do trabalho, sobrecarga emocional de relacionamentos. O que que pode ser? Crença de que só funciona se for tudo perfeito. Ah, eu não anotei ontem os meus gastos, não anotei a semana passada, não fiz o meu fechamento semanal semana passada, então eu não vou fazer essa semana de novo. Eu não lancei ontem os meus gastos, então também não adianta eu fazer hoje. Será que você tem essa crença que se não fez, então não adianta fazer hoje? Então já é uma coisa a se analisar ou falta de clareza. Para que mesmo estou fazendo isso? Então, anote o porquê você está tendo o seu planejamento financeiro, por que que você buscou a mentoria, por que você buscou um curso, o meu direcionamento. Ah, Nath, é porque eu quero viajar mais com a minha filha, com a minha família, eu quero sair das dívidas, eu quero construir uma reserva da paz, eu quero ter paz financeira. Eu quero construir uma liberdade financeira para o futuro, para minha velhice, minha estabilidade financeira. O para quê? O porquê você está fazendo todo esse planejamento financeiro? Ou para quem você quer ser estabilizada financeiramente, ter sua liberdade financeira? Será que o seu para quem é pela sua filha, pelos seus filhos, pelo seu esposo, ou pela mulher que você quer ser futuramente? Escolha o seu porquê e para quem. Isso é muito importante. Então, você não precisa dar conta de tudo, rainha, mas você precisa dar conta do que importa. Então, caiu, levantou. Não fez ontem, vai fazer hoje. Não fez semana passada, retoma o quanto antes. Não fez no dia pré-estabelecido, meus dias pré-estabelecidos para fazer meu fechamento semanal é às segundas-feiras.
não conseguiu fazer na segunda-feira porque houve um imprevisto, tá tudo bem, faz na terça. Será que você não consegue na terça, em algum horário? Ou na quarta? Ou olhar a sua agenda semanal, viu que não dá para fazer na segunda-feira, que é o dia combinado com você mesma do seu fechamento semanal, do seu olhar estratégico para suas finanças na semana, já se antecipa. Adianta para domingo, que é um dia mais tranquilo para a maioria das rainhas. É um dia que você está em casa, cuidando de você. Você pode fazer o seu ritual do fechamento semanal, como eu sempre ensino para vocês. Põe uma musiquinha que você gosta, pega uma bebida que você gosta, coloca na taça, num copo que você gosta de tomar, pega um petisco, crie o seu ritual do seu fechamento semanal. Mas não deixe de fazer. Sempre caiu, retome. Não fez, retome. É assim que é a vida para tudo, tá? Segundo ponto importante, a importância da constância para a liberdade financeira sua, rainha. A constância financeira, ela não é sobre riqueza em si, milhões que você tem na conta, é sobre liberdade, é sobre escolhas. Eu lembro quando na época que eu era CLT e ganhava mil e pouquinhos por mês, ainda tinha que fazer renda extra por fora para complementar o meu salário, como mãe solo, pagava aluguel, tinha o meu carrinho, eu queria ter o lazeres com a Jennifer aos finais de semana. Eu não tinha, naquela época, eu não tinha liberdade de escolha. Para mim, liberdade financeira é isso, é poder ter a liberdade de escolha, que hoje em dia eu tenho empreendendo, que é, no dias que a Jennifer não está bem, eu consigo desmarcar, remarcar minha agenda, porque eu sou dona da minha empresa, eu mando na minha agenda. Eu tenho liberdade de escolha, para mim isso não tem preço. Isso não tem preço. E a minha estrutura de vida que eu quero, para mim, para o meu futuro, para o meu presente já em si, que eu almejei lá atrás, que planejei lá atrás, que foi sim necessário lá atrás, trabalhar fora do meu horário, estudar fora do meu horário, aos finais de semana, para ter o que eu tenho hoje, a liberdade financeira e de escolha. Então, essa liberdade financeira não quer dizer que você precisa ter milhões na conta, não necessariamente agora. Eu quero ser milionária um dia, rica um dia. Porém, eu já tenho liberdade de escolha, que é algo que eu plantei lá atrás. Então, constância financeira é sobre algo que você quer no futuro, mas que você mantém o plantio agora para você ter a colheita lá na frente. Então, cuidar de seu dinheiro é um ato de amor próprio para você, para os seus filhos, para sua família e de dependência. Independência, a mulher tem que ser independente. A constância no seu aprendizado, na sua educação financeira, te protege do desespero e da dependência de marido, de outras pessoas e da falta de escolha. Às vezes você está num trabalho hoje que você não gosta tanto, mas você tem que aguentar o seu chefe, os seus colegas de trabalho, aquela escolha ali por falta de liberdade financeira, por não ter um planejamento financeiro, uma reserva financeira para fazer uma transição de carreira, para ficar em casa enquanto você procura um emprego que você que se encaixa mais ali com seus valores, com o que você busca. Então, a liberdade financeira é isso, é ter paz, é tranquilidade de escolha. Quanto mais você cuida das suas finanças, mais você cuida de você, mais você consegue fazer escolhas que te agrada e não que agrada o outro. Mais você consegue falar vários nãos. Olha que delícia! Isso sim é prosperidade para mim, é abundância financeira. E para você, rainha, o que é? Então, o terceiro tópico, como criar constância mesmo sendo mulher, humana e imperfeita. Você não precisa ser perfeita, como eu disse no começo dessa aula. Precisa ter um plano simples para respeitar o seu ritmo, a sua semana. Então, eu aconselho você fazer ferramentas práticas, criar ferramentas práticas, como microcompromissos, né? Como eu sempre ensino, coisas práticas, controle diário no WhatsApp, para você lançar os seus gastos diariamente. É coisa simples, você tá com o seu celular ali, ó, o tempo todo, diariamente você tá ali olhando para o seu celular. Todos nós estamos aqui sempre baixados olhando para a tela do celular. O grupo no WhatsApp para controle diário te facilita muito esse processo, para você não ter que chegar no final do dia
ainda lembrar os gastos que você teve no dia, se foi no cartão de crédito, qual foi o valor, a forma de pagamento. É muito mais prático você usar dessa ferramenta, dessa minha metodologia, para você controlar diariamente os gastos. E o fechamento semanal, ele te facilita você escolhendo um dia na sua semana, uma horinha que você pega para cuidar do seu dinheiro, fazer o fechamento de todos os gastos, por categoria ali do seu controle diário, do seu grupo do WhatsApp, você tem a facilidade e a leveza de tirar só uma vez, uma hora por semana. E aí sim, fechou o mês, finalizou o mês, você tira mais uma hora e meia para fazer o fechamento dessas 4, 5 semanas do mês. Fica mais leve lá no final do mês, entende? Então, esse é o propósito da minha metodologia, te trazer leveza para uma mulher real, imperfeita, que é mãe de repente, ou que trabalha em um, dois lugares, que tem uma vida, uma rotina corrida, né? Que você quer ter tempo para outras coisas também, que isso não te sugue a sua energia, que o controle do seu dinheiro não sugue a sua energia, a sua qualidade de vida, o seu tempo, mas que seja algo leve, mas você como adulta, como uma mulher adulta, também entenda a importância de colocar isso na sua rotina, tá? Isso é importante, mas crie essas micro tarefas. Olha, todo dia eu vou fazer o controle diário, uma vez por semana, às segundas-feiras, no meu dia elegido, eu vou fazer o fechamento semanal e uma vez ao mês, né? Fechou o mês, no outro dia útil do próximo mês eu vou fazer o fechamento do mês anterior, analisar o que eu posso ser ajustado ali no meu orçamento, o que pode ser melhorado. Isso é importante, é extrema importância essa análise do seu orçamento, olhar o que pode ser melhorado, os erros que você cometeu, os acertos também, né? Eu sempre falo e incentivo vocês, minhas rainhas, a também comemorar os acertos e não ficar se punindo só dos erros. Os erros só mostram a direção que a gente tem que tomar ao contrário, né? A gente errou esse mês, tive um escorregão no meu orçamento, gastei o que eu não podia. Próximo mês, o que eu posso fazer para melhorar? Quais emoções eu tive naquele momento que eu posso rastrear e direcionar de alguma forma para outra coisa que não precisa ser necessariamente gasto ou que me afete meu corpo, minha mente, meu financeiro, de alguma forma, tá? E o quarto e último tópico aqui, para a gente ir para o nosso encerramento dessa aula, mas antes de ir para o nosso quarto e último tópico, eu quero saber o que você está achando dessa aula. Está gostando? Eu quero te convidar a deixar um feedback no meu WhatsApp pessoal. Coloca lá o que você achou dessa aula, quais insights chamaram mais atenção sobre essa aula, sobre mentalidade, alinhamento, de uma constância financeira. Eu quero saber de você, como essa aula te acrescentou no dia de hoje que você está assistindo, tá? E o quarto tópico é: constância é um pacto com o seu futuro. Venho reforçar isso, é um reforço de mentalidade de uma rainha abundante. Mesmo nos dias difíceis, que você não tiver 100%, mantenha pelo menos 1% do seu compromisso. Então, naqueles dias, sabe, bem difíceis, que você teve algum problema, alguma questão no seu trabalho, ou no seu relacionamento, com seu filho, enfim, não importa. Algo que te abalou naquele dia. Mantenha pelo menos 1% do seu compromisso. Será que eu não consigo pelo menos lançar os meus gastos no controle diário? Como eu disse, não consigo fazer hoje meu fechamento semanal porque aconteceu coisas que me abalaram nesse dia. Ou eu não estou bem, ou estou cansada. Descansa. Se acolhe, faz algo que você goste e amanhã você retoma, tá? Essa é a chave, sempre retomar. Você pode falhar, mas não pode abandonar as suas atividades financeiras. Toda ação feita, mesmo que seja pequena, rainha, mas com constância, é maior do que um plano perfeito nunca executado. Então, eu sempre falo: uma ação é melhor do que zero, uma ação é melhor do que nada. Então, você não precisa de mais motivação, motivo para ação somente. Você precisa de estrutura para continuar. E aqui você tem acesso a toda a minha metodologia simplificada e suporte comigo para você ter esse direcionamento. Então, se você é minha mentorada, você tem um suporte ali também para você
colocar em áudio para mim e falar o que está te travando para você fazer o teu controle diário, fechamento semanal, fechamento orçamentário, analisar os seus gastos. Você tem esse suporte também emocional, não é só sobre números. A gente sempre fala que 80% dos nossos resultados são os nossos comportamentos, pensamentos, sentimentos em relação ao nosso dinheiro, que traz sim os nossos resultados na nossa conta bancária. E a gente quer sempre estar melhorando isso, obviamente, tá? Então, a liberdade que você sonha, rainha, ela é construída nas suas escolhas diárias, no que você faz todos os dias, mesmo quando ninguém está vendo. Então, hum, você, de repente, futuramente, não vai ter mais a Nath na sua vida em algum momento para estar ali te direcionando, olha, fez seu fechamento semanal, está tendo alguma dificuldade, como que está o teu orçamento, alguma Nath para fazer a sua análise. Mas você está aprendendo comigo para um dia ter sua liberdade e poder fazer, apesar de alguém estar te lembrando, te direcionando. Então, eu deixo aqui uma reflexão e uma ação prática para você. Sempre gosto de deixar um plano de ação, né? Em todas as aulas, finais de mentoria, eu gosto de deixar uma ação prática para você aplicar. Por quê? Conhecimento mais ação é igual resultado. Então, se você ouvir essa aula e não aplicar, você não tem resultado, né? Eu não quero que essa aula se perca aí no meio do seu dia a dia. Então, eu quero que você se propõe a fazer uma pequena coisa hoje, uma ação hoje sobre as suas finanças, o que pode melhorar nas suas finanças. Eu quero que você olhe para ela, uma ação que você não tem feito. Será que você não está fazendo o seu fechamento semanal? Você pode retomar hoje o seu controle diário? Ou olhar para os seus gastos e ver o que você pode ajustar para economizar e sobrar mais dinheiro, qual a pequena ação que você vai é, ter hoje, que já pode te trazer um resultado? E eu quero finalizar com essa frase aqui. Eu escolho, quero que você note aí, eu escolho ser constante mesmo nos dias difíceis, porque eu mereço ser livre. E mesmo que nos dias difíceis eu não consiga fazer nada, eu retomo no próximo dia. Então, essa frase, eu quero finalizar essa super aula para te reforçar que você, sim, é uma mulher imperfeita, humana, que comete erros, como eu, como todo mundo, mas que você merece, sim, viver a liberdade financeira e principalmente a liberdade de escolha que a liberdade financeira te traz, tá? Eu te desejo isso na sua vida e para sua família, rainha. E aguardo o seu feedback dessa aula. Um abraço da sua mentora. Até a próxima.